começou essa história do Portal do TEA, né? Então eu vou me apresentar. Meu nome é Luciana Galeb, eu tenho 44 anos, sou casada e mãe de 2 meninos lindos, né? Sendo que um desses meninos é o Pedro, que é um menino autista. E aí eu comecei a minha caminhada no autismo em janeiro de 2020, quando o Pedro foi diagnosticado como autista, com 1 ano e 1 mês ele tinha, quando foi diagnosticado. E aí eu comecei a caminhar e a trilhar toda a minha história nesse universo, nesse mundo do autismo. Eu tive a grande felicidade, né, de poder encontrar essas 3 meninas aí no meio do meu caminho, na minha jornada. Acho que a Cami caiu, mas não tem problema. Acho que ela já deve voltar. Daqui a pouco ela entra de novo, Aí eu tive o prazer de, né, cruzar com essas meninas no meu caminho, que puderam aí facilitar todo o processo de aprendizado, de evolução do meu filho. E daí nasceu a vontade de não só olhar para o meu filho, mas olhar para outras crianças e para outras famílias, né? E o nosso principal objetivo, quando a gente se juntou e decidiu que a gente queria desenvolver esse projeto e fazer o Portal do TEA acontecer, era justamente impactar o processo de educação das crianças, né? Dessas crianças autistas na escola. Eu sempre tive muita dificuldade, né, na escola do meu filho, de fazer com que os professores e as pessoas que lidavam com ele no dia a dia pudessem reforçar tudo aquilo que eu aprendia na terapia, tudo que ele aprendia na terapia, que era passado para mim, para que eu pudesse fazer em casa. E eu via que na escola existia uma dificuldade muito grande com isso. E dali nasceu a vontade de criar todo um processo, né, junto com um material muito didático, muito simples, e de fácil entendimento, de fácil aplicabilidade, para que professores e pais pudessem justamente ter ali as principais orientações, dicas e sugestões de como obter sucesso. É sempre importante a gente dizer que no autismo o sucesso ele não vem do dia para a noite, né? O sucesso ele é um processo a ser construído. O Pedro faz terapia há 3 anos e hoje, né, eu tenho alcançado coisas que a gente vem trabalhando há 2 anos com ele. Mas o que eu quero dizer com isso? Que se a gente tiver o direcionamento correto, a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. A gente vai ter um denominador comum aí falando né, todas as línguas. E eu acho eu tenho certeza, como mãe, que essa ponte entre família, escola e terapia é o sucesso, é a base, é o alicerce da criança. E se você hoje for conversar com uma mãe que tem um filho autista de 7, 8 anos de idade, a maioria dessas crianças já mudou de escola 3 vezes. Então a gente vai muito na contramão do que a criança autista ela precisa. Por quê? Qual que é a principal dificuldade da criança autista, né? Que quase todas apresentam. Não é uma regra, porque nada aqui é regra. Mas é a questão social. Então, quando essa criança está se socializando, ela está se integrando na escola, ela precisa ser mudada de escola. Então, a família muda e ela tem que começar a criar um vínculo tudo do zero, tudo de novo. Então, eu sempre disse, a hora que a gente tiver o processo de educação alinhado e todo mundo falando a mesma língua, a gente vai conseguir atingir resultados muito mais efetivos. Nem todo professor tem interesse ou disponibilidade de fazer lá uma pós-graduação em educação especial, mas hoje é muito difícil você perguntar para um professor que não tenha dentro da sua sala de aula uma criança autista, né? Então, eu penso que ele, com um material onde ele possa adquirir o conhecimento de forma rápida, sem buscar uma pós-graduação mais extensa, não que isso não seja importante, mas às vezes não é a intenção dele, né? Às vezes não é a necessidade dele. Então, vamos lá. Algumas sugestões que eu separei, que são as principais, que eu acredito que funcionem, que é o que eu faço com os meus estudantes, eu acho que a primeira coisa é sempre adequar o nível de complexidade das atividades. Então, se você sabe que você tem um estudante autista em sala de aula, talvez essa criança ela não consiga realizar essas atividades da mesma forma que as demais crianças. Talvez seja muito complexo para ela, um tipo de atividade ou outro. Então, você tem que conhecer o seu estudante e falar assim, não, eu acho que com esse estudante eu consigo adequar o nível de complexidade. Ou seja, eu posso deixar a atividade mais simples.
Eu posso, por exemplo, colocar mais imagens, eu posso colocar letras maiores na atividade. Tudo isso ajuda bastante, né? Então, sempre fazer essas adequações. Outra coisa que eu acho que é bem interessante é ajustar a quantidade de materiais. Então, por exemplo, o que é realmente necessário para que esse estudante aprenda em sala de aula, para que ele consiga superar os seus obstáculos? O que é realmente necessário? Será que ele precisa de todos esses materiais? Ou será que a gente consegue enxugar um pouco isso? Eu acho que isso também é bem interessante. Outra coisa que eu gosto muito de fazer é incluir algumas atividades complementares que acabam sendo assim diferenciadas para estes estudantes. Eu, particularmente, gosto bastante de trabalhar com imagem, mas isso é uma coisa que eu tenho assim, com os meus estudantes e que dá certo para eles. Não necessariamente vai dar certo para todos os estudantes, né, que são autistas. Mas Desculpa, no meu caso... Só te cortando um pouquinho, a Gabi fala bastante de pistas visuais também, né, Gabi? Sim, nas próximas lives é um tema que a gente vai abordar bastante, porque a Nanda está corretíssima. É muito mais fácil da gente conseguir aliar o ensino com as imagens, né? E dar muita previsibilidade para as crianças aprenderem. Isso é muito, muito bom. Então, eu gosto muito de fazer isso. Eu gosto muito de trazer os conteúdos didáticos através de imagens, de uma forma mais, digamos, mais simples, para que essas crianças elas consigam receber esse conhecimento. Então, é uma coisa que eu faço bastante também, trazer essas atividades meio que extras, né, digamos assim, para os estudantes. Outra coisa é você conhecer o seu estudante e adequar o tempo das atividades. Porque, veja, existem estudantes autistas que eles não vão conseguir fazer a atividade no tempo proposto para os demais colegas. Às vezes, eles vão precisar de mais tempo, né? Então, uma atividade avaliativa que seja, até um caso do meu primo, né? Ele tem que fazer a avaliação separadamente porque ele leva mais tempo. A avaliação é adaptada e ele leva mais tempo para fazer. Ou seja, os professores já sabem que não adianta cobrar que ele entregue a prova em 45 minutos. Eles adequam esse tempo para que ele tenha a mesma oportunidade que as demais crianças para ele conseguir entregar a atividade completa, o que é uma forma de inclusão, né? Ao meu ver, você consegue incluir... Te cortando de novo, por mais... Pode cortar. Até adolescentes conseguem fazer isso em provas maiores, como Enem, vestibular. Então, não é algo que vai excluir eles no futuro, né? É uma prática que eles vão poder fazer durante a vida toda deles. Apresentando laudo, apresentando a necessidade, tanto no Enem, vestibular e tal. Não só vestibular de federais, eles conseguem ter esse momento de inclusão. Com certeza. Então, e as pessoas às vezes pensam, nossa, mas vocês não estão falando isso, não estão segregando. Não, é uma forma de você incluir essa pessoa dentro desse espaço, né? Para que ela realmente tenha as mesmas oportunidades. E por fim, a última dica que eu separei, a sugestão que eu separei para trazer hoje, né? É trazer assuntos de interesse deste estudante para os conteúdos didáticos. Isso é um pouco, às vezes é complicado, né? Mas, se você consegue um conteúdo ou outro, eu que trabalho com história, é mais fácil de fazer isso, né? Convenhamos, do que, sei lá, outras disciplinas. Mas, às vezes, as pessoas autistas, elas têm um assunto que elas são muito interessadas, né? E se você consegue trazer, às vezes, personagens que elas gostam ou outras questões que são de interesse delas, faz com que elas fiquem mais interessadas naquele conteúdo. Então, acho que isso também é uma dica bem, bem legal. Falando sobre inclusão, assim, Cami, o que você diria, por exemplo, como psicóloga, como alguém que tem, né? As meninas aqui têm uma demanda de paciente muito grande. O que você diria, daria como sugestão, por exemplo, uma escola, né, que hoje que não passa por um processo de treinamento, capacitação, o que ela precisa, né? Hoje, o que você vê como importante, que pode fazer a diferença na escola? Olha, eu acho fundamental fazer processo de capacitação. Eu sei que a maioria das escolas tem ali no começo, no meio do ano,
formação dos professores, atualização, nananã, essas coisas. Eu acho que é extremamente desatualizado você não incluir essas questões de inclusão nesses momentos de capacitação dos professores, né? Esses professores precisam saber pelo menos o básico. Eles precisam saber pelo menos como ajudar uma criança a socializar. Eles precisam saber o que fazer caso essa criança se desorganize, caso ela entre em crise. E eles precisam saber legislação básica. Então, eles precisam saber que eles têm que adaptar aquele material. E eles precisam saber que eles vão precisar incluir essa criança em sala de aula. Que não é só levar para o parquinho porque ficou nervoso. Que o processo de inclusão vai ter que acontecer realmente. Então, assim, claro, na verdade é muito mais profundo do que isso. Mas eu acredito que essas questões básicas assim, básico. Todo professor devia saber. Todo professor devia saber, sem exceção. E assim, eu não coloco isso nas costas dos professores, né? Do tipo, como que você não foi atrás da informação? Porque eu sei que, assim como a gente, eles também têm uma rotina cansativa, eles também passam por um processo de desvalorização no Brasil, que, enfim, não precisamos entrar nessa questão agora. Mas eu acho que as instituições em si, as escolas, né, precisam ter essa noção de que isso tudo está acontecendo e capacitar os professores da mesma forma que eles capacitam os professores para outras questões fundamentais, incluir isso como uma questão fundamental. Porque, claro, os professores podem ir atrás de informação, eles podem fazer uma pós-graduação, eles podem comprar materiais na internet, mas não são todos que vão ter nem essa disponibilidade de tempo e nem essa disponibilidade financeira. Então, eu acho que as pessoas precisam se responsabilizar pelo processo de inclusão como um todo, especialmente as pessoas que estão em cargos mais altos. Então, diretores, donos de escola, pessoas que são responsáveis por isso numa questão governamental como um todo, ministérios da educação, eles precisam pegar essa causa e falar, galera, essa bola é nossa, essa bola não é da mãe, do pai, do terapeuta, essa bola é nossa, a gente tem que resolver isso aqui. Eu acho que, na verdade, o fundamental é isso. Mas, não sendo no mundo ideal, eu acho que o básico que um professor precisa saber é uma noção básica de legislação, como acalmar uma criança e adaptação de material, assim. A adaptação do material o ideal é que ela seja feita pelo professor da disciplina, né? Uhum. Então, às vezes, né, pensam assim, não, mas isso não é minha tarefa. Não, na verdade, o professor da disciplina que deve pegar o seu material e adaptar o material para o estudante, né? Então, se for um estudante mais novo, tem lá, né, o professor que ele trabalha com várias disciplinas. Para alunos, para adolescentes, aí a gente tem um professor para cada disciplina. A adaptação tem que ser feita pelo professor da disciplina, né? Em tese, esse seria o ideal, mas a gente sabe que, né, muitas vezes não é isso que acontece. E quando, na verdade, o diagnóstico vem, você passa pelo processo de luto. Eu passei, o meu foram 7 meses de luto. Só que eu não neguei as terapias, mas eu não levava ele ao médico, não fazia, só fazia as terapias, né? Então eu ia lá, liberava as terapias no plano de saúde, fazendo, mas eu dizia assim, não vou procurar nem neurologista mais, porque não precisa, né? Então eu neguei, foram 7 meses, né, de negação. Mas quando você realmente diz, não, eu preciso disso, ele precisa disso, quando você aceita, aí o diagnóstico é libertador, porque eu sempre digo, você vai voltar a sorrir, você vai voltar a sair, você vai voltar a se arrumar. Aí eu tô aqui, ó, eu tô me vendo no vídeo, de cabelo arrumado, de batom, sabe assim, você vai voltar a ter uma vida bacana, você vai voltar a ver graça em tudo, né? Então, porque lógico, no primeiro momento é desalentador, assim, é um sonho que vai por água abaixo, né? Você não sabe, é uma caixa de surpresa. Todo dia é uma novidade, né? Então, eu tenho um filho que começou a falar faz 7 meses, mais ou menos, não falava. Então, hoje, 7 meses depois, né, de 7 meses para cá, ele fala. Então, assim, até então eu dizia, meu maior medo é que ele não fale. Mas aí eu descobri que existe vida atrás dessa criança não verbal, né? Então é isso que a gente vai acolhendo as famílias, acolhendo mãe, acolhendo os amigos. Enfim, as pessoas conhecem. Até ontem eu recebi uma mensagem de uma mãe que, eu preciso que você me ajude. Eu acabei de descobrir que meu filho é autista, eu preciso que você me ajude. Eu falei, não, eu vou te ajudar. Porque assim, você mostra para a pessoa que tem saída, né? Que por mais duro que seja, tem saída. E se eu não fizer, ninguém vai fazer por ele, né? Sou eu que tenho que fazer. Então, eu tenho que sacudir a poeira mesmo e dar a volta por cima, aceitar e tocar para frente, né?
E você, Gabi, se Até você tivesse que dar aí uma dica para uma escola, para um professor, enfim, para todo esse contexto, o que você acha hoje que é muito importante, né? Que as pessoas... A Nanda falou um pouco sobre o processo de aprendizado dentro da sala como professora. A Camila falou um pouco de como lidar com a criança, de entender um pouco da legislação vigente, né? Adaptação de material. E você hoje, o que você colocaria, né, como ponto-chave? Assim, que você vai numa escola, que você, né, vai fazer uma observação, o que você traz como sugestão bem evidente assim, para o processo de evolução? Olha, eu acho que diante disso tudo que a gente está falando aqui, eu diria assim, que a gente tem que tirar o estigma do autismo das crianças, sabe? A gente não pode falar, não, é porque é autista, não, ou não é autista porque fala, porque me olha no olho, porque, enfim, né? A gente não pode também achar que todas as crianças autistas que estão entrando na escola vão ser as crianças que só se batem, só se mordem, não falam, gritam e choram. Não, é muito mais, é um espectro, né? Então a gente está ali permeando vários e vários cenários, oscilando ali em comportamentos, e eu vejo assim, que a gente não pode ter medo que essas crianças tenham crises dentro de sala de aula. Por isso que eu concordo com tudo que a Cami disse, de que a gente tem que capacitar, preparar esses professores para que, se a criança tiver crise, o que é que eu vou fazer? Porque essa é a chave do que fazer com as crianças. Porque a gente não tem como blindar elas de não terem crises, né? Assim como a gente não tem como blindar a gente mesmo de não ter dias ruins, de não ter dias difíceis, né? Mas a gente pode o quê? Desenvolver estratégias. Né? Então, cada sala de aula tem crianças diferentes, tem uma turma e professores que acolhem essa criança de maneira diferente. Né? Então, a gente tem que olhar ali cada particularidade daquela sala, daquele ambiente, como que a gente deixa aquele ambiente com menos informação, com menos estímulo, e a partir daí, como que eu consigo planejar a crise, se existir. Né? Então, eu acho que é esse olhar assim, bem individual para a criança, mas também não esquecer que uma criança autista em sala não é uma medida de um professor, é a medida do coletivo de uma sala de aula, né? É a medida de uma escola, como a escola funciona, é a medida ali de todo mundo, mas que as crianças que entram na sala de aula, elas efetivamente entram para aprender, e não são crianças que vão só se bater, que vão só se morder, que, enfim, a gente não pode olhar para essas crianças assim. Então, é isso que eu diria para que a aprendizagem ocorresse, sabe? Para que a aprendizagem ocorra, na verdade, de maneira efetiva. Que a gente olhe essas crianças como elas realmente são, que a gente vá ali, converse com a terapeuta daquela criança, oi, me dá o plano de ensino dessa criança aí da terapia, eu preciso ler, preciso entender como que ela vai falar comigo, ou como que ela vai se comunicar comigo, o que já sabe, o que não sabe, me dá esse plano de ensino, me passa os vídeos que vocês têm aí da terapia para eu tentar aplicar aqui, e vamos que vamos dar um jeito, veste a camisa e vai, sabe? Então é esse o caminho, é funcionar como uma unidade, né? O que você falou agora é extremamente importante, né? Se as escolas entendessem que quando ela tem uma criança que é uma criança autista, que foi matriculada na escola, e ela exigisse o primeiro canal de comunicação com as terapeutas e buscasse justamente esse plano de ensino e buscasse essas informações de quem é essa criança, quais são os focos dela, se ela tem algum hiperfoco, se ela não tem, quais são os vínculos dela, quais são as vontades, os gostos, né? O que ela, como prender a atenção dela, como não prender, como lidar com ela. Se a escola fizesse isso, eu tenho certeza que ela, 6 meses, os 6 primeiros meses da criança na escola já seriam um sucesso, entendeu? Ela não precisaria passar nem por esse processo de adaptação, porque o professor já teria, a escola em si já teria as informações, né, necessárias ali para iniciar a como lidar com essa criança, né? Exatamente isso. E a ler ali nos comentários. Tirar esse estigma de dizer que o AT é auxiliar o professor que pode estar sobrecarregado e não para julgá-lo em sala de aula. Acho que isso entra muito, inclusive, no que a Lu falou. Tem muitas escolas que não deixam o terapeuta ir fazer a observação. Gente, isso não tem o menor cabimento. Nenhum terapeuta está indo na escola para julgar se você é um bom professor, se você é um mau professor.
se você consegue controlar a turma, se você não consegue controlar a turma, até porque, cara, 20 crianças é uma coisa extremamente imprevisível. E o terapeuta vai julgar se você pedir as crianças estiverem gritando mais. Não é pra isso que a gente tá indo, não é pra isso que a gente vai. Eu não tô indo lá observar pra chegar pra mim e falar, tá, que professora ruim, hein? Não, eu tô indo lá pra falar, se ela fizer isso, a vida dela vai ficar mais fácil. Porque a criança vai engajar mais, porque a criança vai gritar menos, vai conversar mais. Então, assim, esse é o único motivo pelo qual os terapeutas fazem visitas escolares. E tem vários colégios que falam, não, vamos marcar uma reunião, eu te falo como é que ele tá. Não quero saber como é que ele tá, eu quero ver como é que ele tá. Porque é muito diferente o relato de uma pessoa e a visão de um terapeuta que tá lá com aquela criança todos os dias, se não todos os dias, quase todos os dias, que conhece como ela funciona, conhece como ela tá bem, conhece como ela tá mal, conhece como ela tá funcionando, conhece o que ela pode fazer. Então, assim, é muito diferente, assim, não faz sentido as escolas não deixarem o terapeuta entrar, porque, querendo ou não, é uma parte muito importante desse triângulo do tratamento da pessoa autista. Como quebrar algumas rotinas dentro da sala de aula e poder lidar também com alguns comportamentos que não são esperados, porque esse processo também faz parte do aprendizado, né? Até, eu acho que eu falei para você, Lu, inclusive, que é quando a gente tem a oportunidade de ensinar a criança em um ambiente controlado. Então, a gente consegue planejar. Se a gente não estiver num ambiente controlado, num shopping, num restaurante, a gente já sabe o que fazer e a criança já sabe o que fazer com aquela quebra de rotina. Então, essas pequenas quebras de rotina servem para a gente poder ensinar para a criança um repertório que é difícil para ela, dentro de um ambiente controlado, que ela vai ter rede de apoio, que ela vai ter o pai, que ela vai ter a terapeuta, que ela vai ter a professora, enfim, para poder ajudar ela naquele momento. Porque a vida é completamente imprevisível. Não tem como a gente colocar previsibilidade em absolutamente tudo. Então, claro, a gente coloca no que for possível para gerar conforto para essa criança, mas também dá pequenos desconfortos para gerar conforto no futuro. Para quando essas coisas acontecerem e forem de forma imprevisível até para os pais, a gente também saber o que fazer com essas crianças naquele momento, né? Todo esse processo, ele faz parte para preparar essa criança para uma vida adulta independente, né? Para que ela, né? Eu costumo dizer, eu como mãe, eu digo, tudo isso que eu faço hoje é para um dia eu morrer tranquila, entendeu? O dia que eu fechar o olho e dizer, hoje ele é um adulto independente e consegue viver, né, de forma independente, sozinho, resolver os problemas dele do dia a dia, saber para quem que ele vai pedir ajuda, o que ele não vai pedir ajuda, e até para que ele entenda quais são as deficiências dele, onde ele precisa estar sempre mais atento. Então, eu acho que todo o percurso que a gente faz com uma criança, né, o professor precisa entender isso. O processo que ele faz hoje na sala de aula com a criança que está lá na educação infantil, na primeira série, segunda série, não é para que essa criança vá para a terceira ou vá para a quarta série, não. É para que ele chegue aos 18, aos 20 anos de forma independente, né? Que ele possa evoluir, que ele possa... Hoje a gente tem aí escolas, né, de AVDs, de atividades da vida diária, para ensinar a criança autista como ir no mercado, como fazer uma compra, como pagar, como fazer um pedido numa lanchonete. Já parou para pensar em tudo isso, né? Então, assim, tudo isso que a gente faz hoje é para preparar, né, os filhos da gente lá para o futuro. E eu tenho uma coisa muito clara para mim, muito, assim, é muito evidente para mim isso. O dia que as escolas buscarem o apoio das terapias e da família para conduzir o processo de aprendizagem dessas crianças, a gente vai ter adultos, a gente vai ter crianças evoluindo muito mais rápido do que a gente já tem. E a gente vai ter crianças que vão sair desse processo todo muito mais rápido, entendeu? Vamos colocar lá uma alta de terapia, né? Enfim, se o meu filho faz um atendimento de 15 horas semanais de terapia e ele passa pelo menos, vamos colocar lá que ele fique 4 horas por dia na escola. 4 vezes 5 dá 20 horas. Se ele for de segunda a sexta, ele fica 20 horas por semana na escola. Contra 15 horas na terapia, você consegue entender que se eu juntar as 15 da terapia com as 20 da escola, eu tenho 35 horas de processo de aprendizado, de educação, de evolução para essas crianças, né? Então, assim, a coisa que mais me deixa angustiada é as crianças hoje perderem esse período de neuroplasticidade, esse período, essa janela, né, de
de aprendizado que eles têm, né, de facilidade, que vai aí até os 4, 5 anos. Enfim, é isso que move a gente, né, nos moveu a estar aqui, a nos unirmos para trazer para essas pessoas de forma rápida, de forma assertiva, de forma didática, né, um processo todo que dentro da sala de aula que pode auxiliar não só a criança, mas toda a família, né? As famílias precisam de acolhimento, né? A criança precisa de acolhimento. Então, assim, o meu sonho é justamente isso, né? Com o portal do TEA, a gente impactar esse processo de educação das crianças.